Um dragão lendário renasceu no corpo de um humano, mas tenta esconder os seus poderes épicos de todo mundo. Eu sou o Wish Recaps e vamos dar uma olhada nesse anime que lançou recentemente. No início de tudo, um grupo de humanos ataca um dragão lendário, que, por sua vez, não compreende o motivo pelo qual os humanos tentam matá-lo, já que nunca fez mal para eles. Ao contrário, em várias ocasiões, ele até foi aliado da humanidade. Sem receber justificativas, o dragão resigna-se e entrega sua alma aos ceifadores, esperando que a levem para o submundo, pois assim poderá finalmente alcançar seu descanso eterno. Após isso, ele reencarna como um bebê e sua nova mãe o nomeia de Dolan, apresentando-o à família. Anos depois, quando Dolan tem cerca de 16 anos, ele é abordado por uma garota chamada Airi, que vai até ele preocupada, pois parece que ele está distante. Dolan tranquiliza ela, afirmando que tá tudo bem, e começa a falar sobre Verum, o lugar onde nasceu como um dragão. Verum é uma pequena vila na fronteira norte do reino continental de Ercrest, cuja principal atividade econômica é a agricultura. Assim, Dolan levanta todos os dias para trabalhar no campo, ganhando a vida como um agricultor. Embora ele só tenha 16 anos, ele explica que na vila as pessoas são consideradas adultas na cidade e é normal que morem sozinhas, como ele, que saiu de casa no ano anterior. Ao se encontrar com seu irmão para pescar, Dolan é questionado sobre o pântano, que deveria investigar no dia seguinte. Ele conta que, há cerca de um mês, os lagartos desapareceram do pântano e é necessário fazer algo a respeito. Seu irmão, no entanto, diz que isso deveria ser tarefa da guarnição e não dos moradores, reafirmando que não há motivos para Dolan ir até lá por conta própria. Dolan, por outro lado, lembra que o Capitão Ban e os outros já estão ocupados protegendo a vila, então ele sente que deve ajudar. Depois, ele se encontra com Alberts e Malida, que falam sobre o treinamento que darão para as crianças da vila, mas logo Dolan se despede e volta para casa. Enquanto reflete sobre os problemas da vila, ele considera que há muitos monstros e bandidos nos arredores, o que limita a atuação dos soldados, que não conseguem resolver todas as questões de Verum, já que seu poder bélico é inferior ao das cidades. Por isso, os moradores da vila precisam se proteger sozinhos em várias ocasiões. Durante suas tarefas em casa, Airi aparece e o chama para os treinos de magia que combinou de fazer naquele dia. Ao chegar ao local marcado, Dolan demonstra sua magia, deixando Airi impressionada. Sua tutora o elogia, afirmando que sua magia ofensiva é realmente perfeita, mas Dolan atribui esse sucesso aos excelentes ensinamentos dela. Ela, por sua vez, decide iniciar a prática de magia medicinal, área em que ele tem mais dificuldade. Depois da aula, Dolan volta a caminhar pela vila, quando é abordado pelo chefe da vila, que apresenta Cristina, uma guerreira nobre que vai passar um tempo na vila. O chefe explica que a garota é uma jovem nobre e pede a Dolan que a trate com o máximo de respeito possível. Após se cumprimentarem, o chefe se despede e leva Cristina com ele, enquanto Dolan retorna ao trabalho na agricultura. Durante o caminho, ele comenta sobre o risco de morrer congelado na vila durante o rigoroso inverno, comparando com o verão, que é extremamente quente. Ao refletir sobre a sua vida atual e a vida que levava como um dragão, Dolan conclui que os humanos realmente vivem em um ambiente hostil. Chegando à casa dos pais, ele é recebido por Marco, seu irmão mais novo, que conta aos pais sobre a visita. Eles ficam felizes e todo mundo se senta para jantar juntos. Durante a refeição, o pai de Dolan comenta que morar sozinho pode ser relaxante, mas também é solitário às vezes, sugerindo que Dolan procure uma esposa que cozinhe bem, assim como seu irmão fez. Dolan diz que esse conselho é algo que Marco também lhe dá de vez em quando, mas ele prefere aproveitar a vida de solteiro por mais um tempo. O pai também fala sobre o problema do pântano que Dolan se dispôs a resolver no dia seguinte. Ao ouvir isso, a mãe se mostra preocupada, uma vez que o lugar é longe e tem uma estrada perigosa. Dolan garante que não pretende correr riscos, afirmando que apenas vai dar uma olhada no pântano. O pai, por sua vez, diz que ele já é um homem adulto e não pretende interferir em suas decisões, mas pede que ele volte em segurança para não preocupar a mãe. Dolan promete retornar para contar tudo o que vivenciar no local. No dia seguinte, ele é abordado por uma multidão, incluindo uma freira chamada Letícia, que se aproxima para lhe dar uma bênção da deusa. Sua tutora de magia, por outro lado, revela que tem um pressentimento ruim em relação à viagem e pede para ele ter cuidado, entregando-lhe uma marmita que preparou especialmente para ele. Dolan deixa a vila e, no caminho do pântano, ele explica que os lagartos costumavam interagir com os habitantes de Verum, mas pararam de aparecer, o que gerou estranheza entre todos. Assim, Dolan se ofereceu para investigar o que aconteceu. Ao chegar no pântano, ele percebe que a força dos elementais da terra tá forte, enquanto a da água tá enfraquecendo, o que fez com que os lagartos não conseguissem mais viver ali. Nesse momento, ele lembra de uma previsão feita por sua tutora e fica mais atento ao ambiente, pois ela nunca erra em suas intuições. Dolan ouve um barulho vindo da vegetação e rapidamente saca sua espada para se defender. Quando a criatura aparece, ele descobre que se trata de uma lâmia, uma garota cobra. A lâmia questiona o que fazer com ele agora que ele invadiu sua área e tenta usar movimentos de sedução que aprendeu com a sua mãe, mas Dolan fica confuso, achando aquilo estranho. Ela, cansada, explica que não pretende lutar, mas logo um outro monstro
monstro aparece, tentando atacá-la desprevenida. O Dolan age rapidamente e a protege, levando-a para um lugar seguro. Ela pergunta o que era aquilo, e Dolan explica que se trata de um elemental da terra que perdeu o controle. Ela menciona que costumava ver lagartos do pântano, até que todos desapareceram. Acreditando que o elemental da terra é a causa do desaparecimento dos lagartos, Dolan se recorda de um terremoto que aconteceu na região, afetando os elementais. Durante a conversa, a garota se apresenta como Selina e diz que é capaz de usar magia. Dolan, então, sugere que lutem juntos, mas Selina lembra que lamias são monstros da terra e que sua magia não causará muito dano ao elemental. Mas ela se recorda do seu feitiço racial, que pode funcionar contra o elemental da terra. Assim, eles começam a trabalhar juntos. No meio da batalha, Selina se questiona se realmente conseguirá lutar ao lado de Dolan, já que acabaram de se conhecer e não têm confiança um no outro. Ao notar o sinal dele, ela se anima e os dois partem para o ataque, com Selina conjurando um feitiço contra o elemental da terra, enquanto Dolan utiliza magia dracônica em sua espada, cortando a criatura no meio. Selina fica aliviada, mas acaba sendo soterrada pela areia do monstro, o que a deixa um pouco chateada. Dolan vai até ela para ver se tá bem e aproveita para agradecer a ajuda, pois sem a magia dela não teria conseguido derrotar a criatura. Então, eles seguem juntos para uma caverna em busca de abrigo. Enquanto estão na caverna, Selina percebe que Dolan não tem medo dela, e ele explica que ela é diferente das lamias que conhece, pois normalmente elas são mais cautelosas e agressivas com os humanos. Dolan pergunta o que ela faz ali, já que não há vilas de lamias na região. Selina explica que as lamias têm uma regra: devem sair para procurar um marido ao completarem 17 anos, uma vez que a sua raça é composta apenas por mulheres e, em raras exceções, algumas dão à luz a meninos. Ela continua dizendo que a raça lamia surgiu quando uma mulher humana foi amaldiçoada, e essa maldição foi passada adiante, fazendo com que outras mulheres nascessem metade cobra, metade humana. Além disso, todos os fluidos corporais dela contêm veneno, e precisam escolher um marido forte que suporte o veneno, caso contrário, o humano pode morrer. Ao ouvir isso, Dolan percebe que elas realmente enfrentam mais dificuldades do que as outras raças para encontrar um parceiro, dado que seguem todas essas regras. Após preparar a comida, Dolan serve o prato para Selina e compartilha o que costumava comer com sua família em volta da panela quente no inverno. Selina, por sua vez, observa o sorriso gentil de Dolan enquanto ele fala sobre sua família e percebe que ele realmente os ama muito. Nesse momento, Dolan se dá conta de que o dragão solitário que um dia foi já não existe mais. Observando o olhar reflexivo dele, Selina pergunta se aconteceu algo, e Dolan responde que não é nada demais, apenas refletindo sobre como ela tá certa ao dizer que ele realmente ama sua família. Na manhã seguinte, eles se preparam para se despedir. Dolan diz que vai voltar para sua vila, enquanto Selina informa que seguirá para o sul em busca de um marido. Assim, eles se despedem, mas não por muito tempo. No meio da viagem, Selina é abordada por dois senhores que se aproximam para alertá-la do perigo de viajar sozinha. Ela, no entanto, tranquiliza os dois, dizendo que é mais forte do que aparenta. Ao reparar melhor na garota, os dois homens notam que, no lugar das pernas, ela tem uma cauda de cobra. Assustados ao perceber que se trata de uma lâmia, eles saem correndo desesperados. Enquanto isso, Magro explica que as poções mágicas se diferem da medicina comum, pois são produzidas com ingredientes de infusão mágica. Megro então repreende Dolan, que falha ao tentar preparar uma poção mágica. Aire tenta consolá-lo, dizendo para ele não ficar triste, afinal, mesmo que ele não seja muito bom em poções, possui um olho extremamente aguçado para ervas medicinais, além de ser muito bonito aos olhos dela. Ao ouvir isso, ele agradece o elogio, mas admite que tem muita dificuldade em seguir receitas complicadas, então ainda precisa melhorar muito. Ao dizer isso, Magro começa a analisar a mistura de Aire e, como não encontra problema algum, a dispensa. Porém, Dolan fica por ali e lembra que, em sua época vivendo como dragão, esses remédios nem sequer eram necessários para sua sobrevivência, o que explica sua falta de habilidade com coisas tão delicadas. Magro então lembra que a magia ofensiva de Dolan é realmente muito boa, mas que ele ainda precisa melhorar bastante em medicina mágica. Ela o tranquiliza, dizendo que não precisa ter pressa, pois esses obstáculos que ele enfrenta agora são o que vão fazê-lo evoluir e crescer como pessoa. Após o treino, todos se reúnem para comer, mas antes da refeição, Dolan e os outros agradecem a uma entidade chamada Millie, uma deusa que ele não vê há muito tempo. Ao deixar o local, ele volta correndo para casa e no caminho se depara com Mi, uma semi-humana bovina que compartilha seu leite com todos os habitantes da vila. Ela lhe oferece um copo e ele aceita antes de seguir seu caminho até Albert, seu instrutor de esgrima. Ao chegar, Dolan se desculpa pelo atraso, mas Albert entende, já que ele estava treinando com Magro. Assim que cumprimenta as crianças, Dolan olha para o fundo da vegetação e sente a presença de um monstro. Ele espera anoitecer e volta para o mesmo local, levando uma lamparina. Adentrando a floresta, encontra o monstro, que na verdade era Selene o tempo todo. Dolan pergunta o que ela está fazendo ali, mas ao invés de responder, ela se cobre e pede para ele não olhar para ela naquele momento. Ele recusa, dizendo que seria um desperdício não apreciar sua beleza, que não diminui por ele estar olhando.
Surpresa com a indiferença dele, Selene pede para que ele demonstre ao menos um pouco de vergonha. Dolan explica que desejar coisas bonitas é um instinto natural e, por isso, acredita que não há vergonha nisso. Ouvindo falar tão abertamente, Selene lhe dá um tapa no rosto e ele logo se desculpa, percebendo que falou sem tato. Ela diz que tá tudo bem e pede para que ele esqueça o ocorrido. Dolan retoma o assunto, perguntando o que ela faz ali, já que ele acreditava que ela tivesse ido ao sul em busca de um marido. Selene explica que esse era seu plano, mas que todos os homens fugiam dela ao perceberem que era uma lâmia. Decidida, ela resolveu voltar para perto da vila onde Dolan morava, com a intenção de encontrá-lo. Ela conta que, apesar de achar assustador interagir com humanos, tentou vencer essa barreira, mas no fim, todos fugiam dela aterrorizados. Dolan diz que esperava vê-la novamente e se sente feliz por isso ter acontecido tão cedo. Com essa felicidade, ele propõe que ela venha morar com ele, pois tem um plano para ajudá-la. Selena se lembra que é um monstro e por isso acabaria assustando os humanos. Dolan explica que em sua vila já há muitas pessoas feras e semi-humanos, então todos estão acostumados com figuras incomuns e, apesar da desconfiança inicial, ele acredita que Selene logo ganhará a confiança de todos com sua gentileza e habilidades de lâmina. Além disso, Dolan admite que a presença dela tornaria sua vida muito mais agradável, mas logo percebe que isso soou como uma cantada. A garota, por sua vez, retribui o comentário, dizendo que também se divertirá muito vivendo ao lado dele. Ela então pede para ele compartilhar um pouco de sua energia vital, dizendo que foi a melhor que já provou. Dolan afirma que ela poderá recebê-la sempre que quiser quando estiverem morando juntos. Ele estende a mão para ela e passa um pouco de sua energia. No dia seguinte, o capitão da aldeia e alguns moradores analisam rastros de um monstro, deduzindo que seja uma lâmina, um ser perigoso e poderoso. Eles fazem uma reunião com o chefe da vila e um dos homens questiona se a lâmina seria realmente má, já que deixa oferendas para os aldeões. O capitão insiste que todos se concentrem em matá-la, ignorando qualquer ação boa que tenha feito. O chefe da vila pede calma, pois considera que a lâmina é poderosa demais para enfrentarem sozinhos e sugere que peçam reforços à capital. Quando Dolan fica sabendo da reação dos aldeões, ele percebe que seu plano de integrar Selena fracassou, mas acredita que, se eles conhecerem sua verdadeira natureza, mudarão de ideia. Magro repreende o capitão Balan, afirmando que a lâmina tem sido gentil ao dar oferendas, o que para ela significa algo importante. Ela pede que esperem, pois logo mais a lâmina estará entre eles. No meio da reunião, são interrompidos por Aire, que aparece para mostrar o resultado das adivinhações. Magro então informa que a aparição da lâmina é, na verdade, um sinal de boa sorte, reforçando que devem aguardar para ver o que a história revelará. Dolan se anima e vai até Selena para prosseguirem com a fase final do plano. Ele explica que os moradores parecem menos cautelosos e que a maior ameaça seria um esquadrão de eliminação, algo fora de cogitação por enquanto. No dia seguinte, Balan e os outros nomes importantes da vila se reúnem para discutir a defesa contra a lâmina, embora estejam agindo com certo receio. Dolan observa essas mesmas pessoas que planeja usar na fase final do plano, pois a guarnição é a maior força da vila. Além de Balan, eles estão acompanhados da sacerdotisa Letícia, seguidora da deusa Mili e mensageira da deusa, capaz de considerar Selena mal intencionada. Selena observa tudo de longe, mas se lembra da conversa com Dolan na noite anterior, quando ele disse que ela só precisava salvá-lo no momento certo. No meio do treino, um guarda avisa ao capitão que avistou a lâmina. Dolan estranha, pois ainda não deu sinal para Selena agir. Observando melhor, percebe a presença de um urso gigante e não uma lâmina. O capitão ordena que todos fujam, mas o filho de Balan tropeça e o urso se lança sobre ele. Dolan tenta protegê-lo, mas Selena corre para salvá-los e afasta o urso com seus olhos amaldiçoados. Balan manda que se afastem, mas Dolan defende Selena, afirmando que não é ingrato com quem o ajuda. Balan pergunta se era ela que deixava as oferendas e ela confirma. Letícia então intervém, dizendo que recebeu uma mensagem da deusa Mili, que explica que Selena não é má. Em seguida, Letícia pede que todos vivam em harmonia com a garota. Ao abrir os olhos, Selena desmaia devido aos ferimentos e, ao acordar, recebe uma casa para morar sozinha. Balan aproveita para agradecer por salvar seu filho e Dolan a acolhe na vila. Essa é a parte 1 e 2 do anime, então deixa o seu like e se inscreve aí caso você queira a parte 3. Tamo junto e falou!